Olá, jovens! Vamos falar hoje sobre as superpotências. Quais são elas? Superpotências atuais. Estamos falando sobre o final da Segunda Guerra Mundial. Quem eram as superpotências? Os Estados Unidos e a União Soviética. Quando a guerra termina, os Estados Unidos e a União Soviética, dois países ricos. A guerra foi na Europa. Países como França, Itália, Alemanha, eles sofreram com a guerra. Além de perdas humanas, também construções, cidades foram destruídas com os bombardeios. Então, era necessário reconstruir tudo aquilo ali. E os Estados Unidos, ele tinha saído como um país rico, até mais industrializado, duplamente industrializado depois da guerra. A União Soviética, ela naquela marcha com seu exército vermelho em direção a Berlim, saiu libertando os países que Hitler tinha dominado, como a Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca e a Eslováquia, né? A Romênia, a Bulgária. Então, aqueles países que chamamos do leste europeu ficou sob a área de influência da União Soviética. Vai surgir uma indiferença entre esses dois países. Mas eles lutaram junto na Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, porque eles tinham um inimigo comum, que era a Alemanha, que era Hitler. Mas terminado a guerra, é outro cenário agora. E nesse outro cenário começam as críticas dos dois lados. Vai começar a Guerra Fria. Para alguns historiadores, a Guerra Fria ela começa em 1947 e vai até 1991, com o final da União Soviética. Em 1947, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, ele vai fazer duras críticas a Stalin da União Soviética. Ele vai chamar de um governo totalitário, porque Stalin já estava no poder há mais de 20 anos, a ditadura do stalinismo. E ele vai criticar isso aí, essa forma de governo. Bem, houve uma preocupação dos dois lados. Os Estados Unidos se preocupava com a União Soviética e dizia como argumento que eles iriam pôr fim à democracia no mundo. E a União Soviética criticava os Estados Unidos porque ele era um país imperialista. A Inglaterra e a França perdeu suas colônias lá na África, mas os Estados Unidos agora está de frente. Então, a União Soviética viu os Estados Unidos como um risco a um novo imperialismo. Os Estados Unidos vai financiar a reconstrução dos países na Europa após a guerra. Tá? Então, ele vai dar uma ajuda aos países capitalistas da Europa, os que passaram pela guerra. E, enquanto isso, também a União Soviética, com o Comecon, vai ajudar os países comunistas. A ajuda do americano foi o Plano Marshall. Esse plano é uma referência ao secretário de Estado norte-americano no governo de Truman. Então, o Plano Marshall é um plano de financiamento para a reconstrução e voltar a crescer, desenvolver, suas indústrias funcionarem, para que existissem negócios, né, no mundo capitalista. Enquanto isso, como eu acabei de falar para vocês, a União Soviética também fez seu plano, o Comecon, para ajudar os países que fossem comunistas. Os Estados Unidos vai criar uma agência secreta, né, que é a CIA,
que é a Agência Central de Inteligência, e vai interferir na vida dos países. Eles vão investigar a política desses países, a CIA. Mas os russos, ou seja, os soviéticos, também vão criar uma polícia secreta, né? Um serviço secreto, que é a KGB. Olha aí, um disputando com o outro, né? Do lado dos Estados Unidos, ou seja, do bloco capitalista, será criado a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi criada em 1949. Em 1955, a União Soviética vai fazer o acordo e criar o Pacto de Varsóvia, que também é para a defesa das suas áreas de influência. Então aí vai começar uma disputa agora, Estados Unidos e União Soviética. É a Guerra Fria que está acontecendo, né? A guerra ideológica que influenciou em vários países, influenciou em guerras em muitos países, né? Como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Então, essas influências existiram, né? Bem, então, aqui no Brasil, nós vimos que o Brasil, os militares brasileiros estavam, assim, aliados aos Estados Unidos, ao governo norte-americano, e aqui aconteceu o governo civil-militar. Bem, jovens, esse é um resumo sobre as superpotências e a Guerra Fria. Mas no segundo vídeo nós vamos avançar falando de outros temas, outros acontecimentos dentro da Guerra Fria, como a conquista espacial. É verdade, conquista espacial, certo? A Guerra nas Estrelas. Vamos falar disso depois, tá bom? Então, até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abração para todos.